Tô até empolgado, viu? Meu Deus do céu. Haja coração. Mas, gente, falando sério aqui, isso aqui é triste, né? Rapaz, eu não sei nem como noticiar isso daqui. Na verdade, assim, você comenta o fato. Incêndio do Marajó consome a Amazônia há 3 semanas. Você vê aqui as imagens. Além da tristeza que é, você vê o descaso do governo Lula, o descaso da classe artística, o descaso da imprensa. Beleza, a Folha de São Paulo publicou essa nota. Mas e aí? Vai culpar quem? Cadê a cobrança? Cadê os editoriais? Cadê os jornalistas de opinião? Ontem foi domingo. Ontem foi domingo, o dia que saem várias notas, aquele jornal mais gordão, todo mundo dando seu pitaco. Cadê o pessoal para falar do que está acontecendo no Brasil, das queimadas, os bichinhos aí que estão morrendo? Ninguém liga. Ninguém liga, a gente sabe disso, mas a coisa tá fora de controle. Fora de controle. Você vê, o estado de São Paulo pode registrar chuva escura e tempestade de areia nesse fim de semana. A turma que gostava de lardear que a Amazônia virar um deserto, tá aqui, basicamente, deserto, tempestade de areia. E aí? E aí, bicho? Olha as fotos. São Paulo tem maior número de queimadas desde 1998, com 3.100 focos em agosto. Olha como estava aqui Ribeirão Preto, 5 da tarde. 5 da tarde. O descaso das pessoas com o Brasil é inaceitável. 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 Até isso piorou. Era melhor ter Bolsonaro, porque ele colocava fogo, mas estava todo mundo preocupado. Aqui ninguém liga, não existe nenhum tipo de preocupação. Já teve gente que perdeu a vida, tentando aí meio que apagar os incêndios. Imagina o pessoal aí que tem problema respiratório, tendo que lidar com essa situação. Isso daqui, eu peguei um frame específico. Você vê, ó. Aqui uma casa no Alphaville. Do lado de lá tá o fogo. Você vê no vidro aqui da varanda as chamas. Imagine se fosse sua casa. Você tá aqui, você tá vendo aí. Você não sabe nem se o fogo vai entrar em sua casa. Esse é o estado que estão as coisas aí em alguns locais do Brasil. A esquerda na internet tá falando que a culpa do que tá acontecendo é do agro. É o agro malvadão que tá colocando fogo em tudo. Toda aquela ladainha que vocês sabem. O agro fascista, o agro isso, aquilo outro, etc. Tudo mais. PPP chato pra boneco. Aí eu pergunto pra vocês. Olha isso daqui. É um vídeo. Um vídeo que circula nas redes sociais. Mostra rebanhos de gado. É que meu monitor piscou. Tentando escapar das queimadas que avançam na região do Pantanal. Incêndios criminosos têm sido registrados no local. Vocês realmente acham que o agro ia fazer isso? Será que é o agro? O agro ia tocar fogo nele mesmo? Prejuízo com incêndios em lavouras de cana em São Paulo chega a 350 milhões de reais. O agro vai perder 350 milhões de propósito? Não, vamos aqui, vamos nos auto-sabotar. Vamos nos auto-sabotar, porque a gente é fascista. A esquerda que falou. O agro é pop, é fumaça. Cara, é umas narrativas que surgem na internet que você choca com os fatos. Você vê, cara, qual a lógica do agro tocar fogo para ele perder 350 milhões só nos canaviais de São Paulo? Qual é a lógica? Por outro lado, o que a polícia acaba por descobrir? A polícia disse que preso em São Paulo por incêndio criminoso revelou ser do PCC. E tinha muita gente aí ao longo do dia de ontem, de direita, não de esquerda, relembrando que nos últimos dias o governo de São Paulo foi para cima do primeiro comando. Deu um prejuízo aí, congelou contas, coisa bilionária. Botou assim o nó e arrochou. Será que algum tipo de retaliação? Pressão contra o governo? Não sei. O que eu sei é que a PM prendeu Alessandro Arantes, 42 anos, no momento em que ele ateava fogo em uma área de mata em Batatais, na região de França. Logo após a prisão, o homem preso em flagrante disse que faz parte do PCC e teria mostrado um vídeo em que comemorava o fato de atear fogo na mata. Segundo a polícia, Arantes tem passagem por roubo, furto, tentativa de tirar a vida dos outros e posse de substâncias que deixam você biruta. Aí você vê essa imagem aqui também, né? Só para mostrar. Olha a quantidade de incêndios ao redor do Brasil e também na América Latina. É um conluio internacional do agronegócio.
Porque eu sei que se fosse no governo Bolsonaro, tava todo mundo pedindo, cobrando. No governo Bolsonaro, o Lula até falou, cadê? Cadê os militares aí pra Bolsonaro botar em campo? Fazer alguma coisa? Eu nem vou trazer o tweet do Lula, mas eu vou trazer o da esquerda. Marina Silva, mandando um coraçãozinho pro Antônio Tabet, Porta dos Fundos, né? Finge que é humorista. O Brasil sai de Ricardo Salles para Marina Silva no meio ambiente é literalmente voltar a respirar. Nossa, tocou o meu coração. Nossa, eu tô com o coração, eu tô emocionado de ver uma fala como essa. Aí, para mostrar o descaso, a gente seguir por outra linha, isso aqui é um podcast que só tem gente de esquerda. É o podcast do Magal, aí tem aquele rapazinho ali meio avantajado, aí tem o Lil Vinicinho, tem os caras, e levavam esse rapazinho aqui, ele é adulto já, né, mas ele tem um problema, eu não sei qual a doença que ele tem, ele é menorzinho, e até a voz dele é mais fina. E aí ele falou umas coisas pro Antônio Tabet, esse daqui, ó, esse Antônio Tabet, elogiando aqui a Marinha, esse Antônio Tabet, ouviu o seguinte daquele menininho ali, ó. O Lula tá dando muito bola fora, né? De declarações. O que você acha? Eu acho que é velhice. Eu não acho, não. Eu acho que é meio cultural, assim. Ele fala essas merdas, Bolsonaro falava essas merdas também. Bolsonaro falando, eu sou embroxado. Como Não, Bolsonaro fala... mas tem uma diferença muito grande. Não vai passar pano, não, Tem uma também. diferença muito grande. Ah, eu não sei qual Bolsonaro tamanho. foi muito condenado. O Lula não é condenado. Eu acho que... Petralha. Nunca foi condenado de nada, tá solto aí. Petralha, fala na cara do Petralha aí. Quando é Bolsonaro, ninguém, ó, macetou. Quando é Lula, não. Não. Tá do nosso lado. Mas aí- Ninguém manda pedra. Mas Ninguém joga pedra. Você vê, o cara é humilhado. Humilhado por um monte de gente que não sabe de nada da vida. Mas é tão descarado o comportamento dos artistas brasileiros que qualquer um tira onda. É só juntar Lé com Cré. Aí falando de artista, a classe artística como um todo, que tem a ver com imprensa, com TV, com Rede Globo. Grupo Globo foi o preferido por Lula em entrevistas em 2024. Nossa, quem poderia imaginar, né? Como se não fosse também 2023. Não mudou nada. Aí, pra falar da Globo, isso aqui é uma revelação chocante. Eu acho que vocês vão ser assim, ó. Vocês vão cair pra trás. Boninho, né? Não, Boninho não. Boni Pai. O Boni Pai, ele afirma que a Globo pende para a esquerda e é anti-Bolsonaro. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Rapaz, estou surpreso. Eu nunca poderia imaginar que a Globo era de esquerda e anti-Bolsonaro. Aí tem aqui, ó, o trecho da fala dele. Se surpreendam, né? Porque quando a turma da direita fala que a Globo é petista, aí o povo fala, vocês estão malucos, a Globo petista? Não, porque o PT chamava a Globo de golpista lá atrás. Vamos aqui ouvir o Boni, ex-vice-presidente da Globo. Os jornalistas da Globo, que é de altíssima qualidade, como acompanho da Bandeirantes, como acompanho da TV Cultura. Eu gosto do jornalismo na televisão, da CNN, do Globo News. Eu gosto, eu assisto quase que diariamente a ABC, eu gosto do Break News da ABC, eu gosto do World News da ABC, eu gosto de jornalismo. Mas a redação da Globo me parece, como espectador, e o caminho da Globo é mais à esquerda. Eu acho que ela foi tão pressionada pelo Collor que ela teve que festejar o Lula que outrora ela havia rejeitado. Então, eu acho que eu sinto a Globo numa posição de equilíbrio, mas ligeiramente pendendo para a esquerda, porque eu acho que a redação, o pessoal muito anti-Bolsonaro, não é nem a favor do Lula. Não conheço ninguém na direção da TV Globo que seja politicamente partidário do PT, nem do Lula. Mas sei que todo mundo tem uma resistência muito grande a Bolsonaro. Ninguém é filiado ao PT, né? Mas é todo mundo muito Bolsonaro, muito anti-Bolsonaro. Tá bom, Boni. Tá bom. Entendemos a mensagem. Mas vamos lá. Vamos falar do assunto que não pode deixar de lado, que todo dia tem uma
atualização. E a atualização de ontem, que envolve aí o Tagliaferro, é curiosa. No mínimo, curiosa. Hoje não tem muita coisa para falar, não. Tem 3 coisas só. Essa daqui, o complemento dessa, e uma análise aí que saiu na Folha de São Paulo. Mas veja só. Site do lado do Cláudio Dantas, né? Então foi o Cláudio Dantas que escreveu isso daqui. Qualquer problema aí reclama com o Cláudio Dantas. O Cláudio Dantas publica ali a matéria. O ministro dá um jeitinho no inquérito das mensagens. Ele determinou há pouco que a Secretaria Judiciária faça a reatuação, isso mesmo que você leu, do inquérito das mensagens para a classe PET, que é uma petição, por conexão com o inquérito 4781. Essa medida, segundo Cláudio Dantas, visa evitar a anulação da investigação, uma vez que só o presidente da corte tem a prerrogativa legal para abertura de inquérito de ofício. Toda a imprensa noticiou que o inquérito foi aberto. E por quem foi aberto. E, realmente, se só o presidente da corte pode abrir de ofício, talvez a gente possa estar aí diante de mais um fato importante para salvar a democracia brasileira. A defesa do perito Eduardo Tagliaferro contava com esse erro inicial do ministro para questionar a validade do inquérito. Em entrevista ao Estadão, o ex-funcionário da Assessoria Especial de Enfrentamentos e Formação TSE diz temer ser preso nos próximos dias. Aí quem traz mais atualizações é a Bela Megali, já no finalzinho do dia de ontem, 10h48 da noite. Tem uns termos muito estranhos para mim ao longo dessa nota. Ex-assessor do ministro pede ao Supremo que ministro seja impedido de julgar caso que o envolve. Eduardo Tagliaferro solicitou o arquivamento da investigação que apura o vazamento de mensagens de seu celular publicadas pelo jornal Folha de São Paulo. A defesa do ex-assessor do ministro pediu ainda que o magistrado seja impedido de atuar no caso, que envolve Tagliaferro, e solicita que todos os atos do ministro no processo sejam considerados nulos. Não sei se eu falo agora ou falo... Vou falar no instante. Me colocaram assim uma tese na mesa que eu falei, rapaz... Não vou falar... Já conto. Já quanto vocês pensam que vocês quiserem. Só falar, me passou coisa que eu estou escutando. Eu estou escutando assim, algumas análises de juristas. No documento, os advogados afirmam que o ministro é diretamente interessado no processo e, por conseguinte, é impedido para atuar no caderno investigatório, né, a futura PET, em razão da inadmissível ausência de imparcialidade. A defesa de Tagliaferro argumenta que o ministro determinou a distribuição do processo para si mesmo, sem intervenção prévia da presidência da corte, a quem caberia demandar a instauração do inquérito e sem submeter o assunto à PGR, descumprindo critérios estabelecidos pela própria corte. Os advogados afirmam que o ministro, primeiramente, determinou a instauração da investigação e proferiu decisões, como a ordem para que Tagliaferro prestasse depoimento à Polícia Federal, para só 3 dias depois fazer a distribuição formal dos autos para ele mesmo. Aí, mais uma vez, o pessoal está falando da questão do rito. A defesa acusa o ministro de determinar a reclassificação do inquérito para a PET nesse domingo para seguir frente ao caso. Essa verdadeira, em tese, chincana processual, esse termo aí para mim é muito estranho, achei ofensivo, possivelmente trata-se de uma clara tentativa de evitar que o feito saia de sua relatoria e seja mantido o seu intocável poder, pois, segundo a imprensa, há forte descontentamento, inclusive por parte dos demais ministros desta corte, quanto à absurda atuação e autodistribuição do inquérito pelo ministro arguido sobre fatos dos quais é diretamente interessado. Os advogados Cristiano Contes e Eduardo Contes alegam ainda que o inquérito que apura as mensagens vazadas do celular de Tagliaferro carece de legitimidade, pois só poderia ter sido instaurada por ordem do presidente da corte com manifestação da PGR. E aí, vejam só. Nos últimos dias, vocês viram que saíram algumas notas na imprensa
Primeiro falando que essa questão do inquérito das fake news seria muito bacana que ele chegasse ao fim. Pelo bem do Brasil, a volta da normalidade, para acalmar as coisas, porque vem tendo muitas críticas. Poxa, já passou um tempo e você vê que não estão as críticas vindo só da direita. A própria imprensa fala, alguns juristas também falam sobre a longevidade do inquérito. Esse é um ponto. No meio dessas discussões, vocês também viram aparecer na imprensa diversas notas de jornalistas que eles falaram diretamente com ministros da corte, onde eles relatam algumas insatisfações também. E a gente, eu sei lá, não acho que... Eu acho que possa existir insatisfação. Eu acho bem provável que isso aconteça. E aí, eles relataram desde, poxa, saiu nota até internacional tempos atrás, falando sobre a forma como as coisas prosseguem, isso, aquilo, outro, tudo mais, pipipi, ppp. Vai juntando isso. E vocês viram que saiu a nota da CNN, ela teve uma certa repercussão, falando sobre esse inquérito em específico. O que é que a nota falava? Que uma parte achava que devia ser redistribuído. Não é bacana? Tipo o que aconteceu no aeroporto de Roma. E outra parte achava que não. Que tá de boa, nesse momento aí fase inicial, o ministro pode aí seguir tocando. E aí, tava perguntando umas coisas que estavam acontecendo no Brasil em outro âmbito, aí questão eleitoral. Tentar entender lá a questão eleitoral, de censura e tudo mais. E aí, conversando com a pessoa, o cara colocou uma provocação, que era o seguinte... Pense só. Siga uma certa lógica. Se a corte... Não, primeiro, vamos começar por o seguinte. Assim, o que teve no aeroporto de Roma foi uma coisa que foi uma ofensa. Ainda que a ofensa não seja do jeito que foi relatada, rolou uma ofensa, rolou um negócio assim, que é um negócio ruim. Sabe? Você pode falar, poxa, velho, não tem necessidade de fazer o que fez lá com a família Mantovani. Passou do ponto. Mas teve lá um desentendimento. Teve um desentendimento verbal minimamente, se teve tapa ou não, sei lá. Eu não tenho um vídeo, não fiz a API, não sei nada, só tem lá o que saiu na imprensa na época. Mas foi isso daí, esse tipo de coisa. Agora a gente tem um caso que ele primeiro apareceu na imprensa, uma nota, parte 1. E a galera já entrou, não, isso, aquilo, outro. E aí depois veio parte 2, 3, 4, 5, 6, até o momento tem 10 partes. Se eu não estou enganado em números, tem 10 partes. E conforme foi ouvindo algumas partes, tem algumas coisas assim que começaram a sofrer críticas e você vê que, por mais que no primeiro momento ninguém ficou meio assim, depois o pessoal começou a reclamar. Começou a reclamar. Aí veja só. Eu acho que o que aconteceu em Roma é uma coisa, o que aconteceu agora, meu, que é outra. Aí para e pense o seguinte. Eu não quero... Tá, vamos redistribuir o caso. Diante de tudo que aconteceu, que foi colocado aí na imprensa, imagine você tocar esse caso. Será que quem está insatisfeito como as coisas estão se desdobrando, será que tem alguém que queira relatar esse caso? Você entende o ponto? Porque a depender da forma como esse caso for relatado, pode gerar mais desgaste. Qual é a crítica do pessoal? É o desgaste. Aí você vai relatar um caso que possivelmente pode te trazer mais desgaste. E aí a provocação que o juiz fez, que o juiz me falou é o seguinte, cara, então olhe por essa coisa. Às vezes quando o cara fala, pô, é melhor deixar ele relatar, porque já tem um desgaste. O desgaste fica com ele. Porque imagina, a direita reclama muito. O cara vai e relata de um jeito que a direita discorda. A direita vai lá e reclama da relatoria e da forma. Aí, às vezes, alguém na imprensa acha que também não foi bacana. Sai um editorial no Estadão reclamando do resultado final. Será que alguém quer esse desgaste? Se a turma tá reclamando do desgaste? Então, essa situação aqui, eu acho que Deus deva colocar a mão no coração de todo mundo pra gente voltar à normalidade no Brasil. Se Deus quiser, com mais torça que esse inquérito, sabe, da fake news, ele chegue ao fim, pelo bem do Brasil. Esse outro inquérito aqui, vou acompanhar e ver o que os juristas vão comentar. O que eu sei é o que sai na imprensa. E a imprensa,
Eu já me liguei, essa Lígia ela é de direita. Que toda semana agora ela tá fazendo textos mais à direita, né? Porque pelo menos as teses dela, o petista reclama. E ela publicou a nota dizendo que o Supremo não é a democracia, e sim um órgão do Poder Judiciário, assim como o Executivo e Legislativo, está sujeito ao escrutínio popular e da imprensa. A liberdade é um tema ao qual me tenho preso. Seguindo o aforismo de Milor, vamos falar sobre o Supremo de novo. Afinal, a Corte é a guardiã das liberdades expressas na Constituição e tem agido de forma duvidosa sob pretexto de defendê-las desde 2019, pelo menos, quando foi aberto o inquérito das fake news. O ministro abriu investigação para apurar a revelação de mensagens que mostram ações fora do rito por parte de seu gabinete. Chama atenção o tom conspiratório e falacioso do documento. Segundo o ministro, o vazamento das conversas e sua possível publicação pela Folha são indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que atenta contra a democracia e o Estado de Direito. Ora, se a Corte não é a democracia, é um órgão que faz parte do desenho institucional desse regime e, como tal, está sujeito a falhas e ao escrutínio popular e da imprensa. A figura do whistleblower, quem expõe atos ilegais ou antiéticos de uma instituição pública ou empresa, faz parte da história do jornalismo, já que é uma ferramenta de fiscalização do poder público. Quando vazamentos se referem ao Executivo e ao Legislativo, como os que levaram ao impeachment do Collor, ao escândalo do Mensalão, isso não foi ataque à democracia. Por que devem ser assim tratados em relação ao judiciário? Como o marxismo e o identitarismo dá-se o mesmo. Quem os critica é burguês, o alienado, preconceituoso, fóbico. As ações e os dados levantados pela crítica são esquecidos em prol de uma resposta que não se propõe a resolver problemas e só sinaliza virtude. No caso, a defesa do Estado Democrático de Direito. Mas quando o dissenso vira falha moral ou até crime, o resultado é o embotamento do debate público. Se o Supremo quer proteger a democracia, precisa atuar com transparência, respeitando ritos processuais e liberdades individuais e se dispor a avaliar e eliminar suas distorções. Falácia retórica não é argumento, não num regime de fato democrático. E aí? Eu quero saber se essa semana vai ter parte 11. Mais alguma revelação do Verdivaldo e Serapião. Quero saber só para saber, pronto, foi aquilo ali. Ficou um capítulo na história. Agora é analisar juridicamente de forma técnica e vida que segue para, graças a Deus, tentar aprimorar as coisas no Brasil. Ou se vai ter mais alguma confusão, né? A ver o desenrolar. Mas eu acho que essa história, até porque tem um inquérito andando, né? Ela vai ter mais alguns capítulos. Nem que seja desenrolar dessa questão do Tagliaferro aí, que tá vendo, talvez uma informação nova sobre a apuração das mensagens, enfim. Antes de começar esse tema, eu peço de coração, antes de você criar qualquer juízo de valor sobre a primeira nota, espere até o final da segunda. Antes de você criar o juízo de valor da primeira, espere até o final da segunda. Aí você cria um juízo de valor. De coração. Escute de coração aberto. Que da mesma forma que você olha os vazamentos. Olha só, quando o Verdivaldo vazou as coisas em 2019 sobre o Moro, muita gente se fechou, porque era o Moro. Aí agiu por pura emoção. Quando o Verdivaldo publica as coisas agora, todo mundo ficou de olho. Então, vamos nos ater um pouco aos fatos que estão sendo apontados. A gente vai olhar o áudio vazado na segunda matéria. A primeira matéria, ela traz uma parte e o áudio, ela vai meio que vai preencher essa matéria. Dito isso, sem emoção, vamos com calma. 10 minutinhos aí você forma a sua opinião. Mas vamos começar. Hoje de manhã, e o áudio foi publicado antes dessa matéria, eu ia comentar sobre o áudio quando eu vi essa, mas falei, mas rapaz, as coisas se encaixam. Hoje de manhã, 4 horas da manhã, Rafael Moraes Moura, que escreve na coluna da Malu Gaspar, publicou essa nota. Ação que pode derrubar Pablo Marçal está parada no TSE. Existe uma ação que pode derrubá-lo. E não tem nada a ver com essa questão dos perfis, campeonato de corte, nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Nada. O que é que ele está falando aqui? Uma ação
que pode provocar um efeito dominó no PRTB e implodir a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo, está parada há 20 dias no gabinete da presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, sem previsão de quando o plenário da Corte Eleitoral vai julgá-la. A ação assinada por 3 ex-ministros da Corte, Sérgio Banhos, Carlos Eduardo Caputo Bastos e Carlos Robar, essa ação ela não é movida por qualquer pessoa, ela é movida pela Audinéia Fidelix, a viúva do Levi Fidelix. Era a ex-esposa do dono. O Levi Fidelix era o dono do partido. Todo mundo deve lembrar disso. E aí ele se foi, a viúva foi passada para trás. Isso aconteceu, isso é um fato até o momento. Enfim, o ex-marido dela, que veio a óbito em 2021, disputou 2 vezes a presidência da República e se notabilizou pela defesa do aerotrem e por declarações de cunho preconceituoso, fóbicas. Na ação, Audinéia alega que o atual presidente nacional do PRTB, o Leonardo Avalanche, ele teria desrespeitado um acordo que havia sido acertado em fevereiro deste ano para pacificar o partido, como lhe conceder a vice-presidência nacional da agremiação, 6 cargos na Comitiva Executiva Nacional e outros 20 cargos do Diretório Nacional, além de lhe garantir o comando político do diretório de 5 estados. Vou começar do fim. Rio Grande do Norte, Roraima, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O estado de São Paulo. Vai vendo. Como na época o PRTB vivia uma batalha interna com trocas de acusações e disputas de poder, quem que resolveu a situação? O então presidente da corte, o homem mais poderoso do Brasil, o ministro, designou interventor para a legenda, que teve a responsabilidade de convocar uma nova eleição para a definição de presidente, a Diretório Nacional, Comissão Executiva e delegados do partido. O indicado para organizar o processo foi o ex-secretário-geral do TSE, Luciano Huck, próximo do ministro Gilmar Mendes. Nomes conhecidos, né? Mas calma, não forma a tua opinião ainda. Embora não seja mencionado na ação da viúva de Levi Fidelix, Marçal será diretamente afetado caso ela ganhe o processo, já que foi uma comissão provisória do PRTB em São Paulo, alinhada ao Leonardo Avalanche, que chancelou em agosto deste ano a candidatura do coach. Beleza. Essa é a terceira parte. Audiné alega que, pelo acordo entre eles, ela é quem deveria ter comandado o diretório do partido em São Paulo nesse período. Por isso, ela pede anulação dos atos de Avalanche que desrespeitaram o acordo, o que implodiria a comissão provisória que validou a candidatura de Marçal. Aliado de Marçal, Avalanche disputou o cargo de deputado federal em Goiás, nas eleições de 2018 pelo Podemos, acabou em 100º lugar com apenas 173 votos. Conforme informou a Folha, Avalanche disse a um correligionário que mantém vínculos com integrantes da facção criminosa, segundo o áudio obtido pelo jornal. Ele falou isso, teve esse áudio, mas só vale áudio contra o seu adversário. Os áudios só valem quando é contra o seu adversário. E aí, mas não sabia nada. Tudo bem, não forma a tua opinião ainda. Aí, 2h da manhã de hoje, Augusto Tenório, que escreve na coluna do Paulo Capelli, que é o cara mais à direita do Metrópolis, publicou essa nota. Avalanche diz que recebeu decisão antecipada do ministro e teve apoio de Temer e Pacheco no PRTB. Presidente do PRTB, partido de Marçal, Leonardo Avalanche, usou os nomes do ministro do Supremo, ele, do ex-presidente Michel Temer e do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, na briga para assumir o controle da legenda. Isso é o que mostra um áudio gravado por um integrante da sigla, procurado por Avalanche dias antes da eleição interna. Trechos da gravação, feita em fevereiro desse ano, foram anexados a um pedido de afastamento cautelar de Avalanche. O processo corre no TSE. É esse processo. Vai vendo.
Na busca por votos para se tornar presidente nacional do PRTB, Avalanche disse a dirigentes do partido ter uma relação próxima com o ministro, com Temer, com Pacheco. O empresário afirmou que os três estariam por trás de um movimento para colocá-lo à frente do partido e alardeou ter um suposto acesso antecipado a decisões judiciais do homem lá no TSE. Abre aspas. Daqui está no áudio. O áudio tem um pouco mais de 4 minutos. Você já deve ter ouvido falar de mim, porque até a decisão da 8ª vara, que derrubou a eleição interna do PRTB, eu pilotei. A decisão do ministro. Ai, eu acho que o Avalanche não devia ter dito isso. Em seguida, ele reproduz a conversa que teve com um colega. Eu falei, Adriano, eu vou fazer intervenção. Ele respondeu, você é louco? Não vai? Nós vamos ganhar? Até então, ele não era comigo, né? Eu falei, sim. Vai sair uma decisão quarta-feira que vem. Grava bem, sabe? É o dia. Aí mostrei pra ele a decisão uma semana antes. Sou um cara bem relacionado. A decisão de intervenção mencionada por Avalanche foi assinada pelo ministro e publicada no dia 19 de dezembro de 2023, uma terça-feira. Nela, o TSE decidiu intervir no partido para cessar as disputas pelo controle da sigla, desencadeadas após a morte do Levi Fidelix. Em outro momento, na mesma conversa, Avalanche continuou. Eu já tenho um acordo com o ex-presidente que me ajudou a construir isso desde março, o Michel Temer, com o ministro. Ninguém imaginava uma intervenção, então construímos isso. Vou te mostrar as peças aqui. Eu trocando o zap desde março. O Temer me chamou. Ele perguntou, Léo, como você vai assumir a intervenção? Fazer eleição para você mesmo assumir a presidência? Foi aí que o Luciano, vocês viram a nota, né? Entrou como interventor. Ouça a gravação. Em outro momento, Avalanche afirma ter uma relação próxima com Pacheco. Amanhã você vai comigo pegar um voo. Vamos lá no Pacheco. Vamos ver no zap dele. Ele mostra para você a conversa junto com o interventor e quem indicou. Nós traçamos o método. Em seguida, Avalanche liga para um homem identificado como Jorge e coloca seu interlocutor em contato com o suposto chefe de gabinete do presidente do Senado. Na chamada, o homem do outro lado da linha afirma que eles possuem uma parceria para fazer o PRTB crescer. Em 2022, o Pacheco empregou Jorge André Souza Periquito como assessor parlamentar. Ele foi candidato a prefeito de Belo Horizonte em 2008 pelo PRTB. Será esse o Jorge do Avalanche que faz a ponte com o Pacheco? O modus operandi de Avalanche teria se repetido numa reunião convocada por Avalanche em hotel em Alphaville. Ex-integrante do PRTB, Caio Alexandre Gomes da Silva, e a ex-vice-presidente do partido, Raquel de Carvalho, contam num outro processo contra Avalanche no TSE, que o empresário os convidou para conversar no dia 16 de fevereiro, uma semana antes da eleição que o sagrou o novo presidente da legenda. Na ação, Caio e Raquel afirmam que Avalanche ameaçou desfiliá-los caso não votassem nele. A pressão aumentou, relatam, quando o empresário mostrou uma lista de filiações retroativas feitas por ele mesmo. Filiação retroativa. O cara filiou como se o cara tivesse membro do partido lá atrás. Ele alegou ter conseguido isso através de suposta proximidade com o ministro. Avalanche mostrou uma lista de fundadores que não eram filiados ao partido antes e que teriam sido filiados por ele com data retroativa através da ligação que ele tem com o ministro. Além desta lista, mostrou também uma decisão ainda não publicada pelo TSE e disse que aquela decisão havia sido encomendada por ele ao interventor, que poucos dias depois foi publicada. Leonardo Avalanche mostrou que tinha acesso às senhas do sistema de filiação partidário dos dois vice-presidentes anteriores na ocasião internos do partido e que, com elas, ele pode se filiar e desfiliar pessoas. O áudio na íntegra vocês conseguem acessar na matéria. A matéria é aberta, sabe? Não tem nenhum tipo de nada. É pública a matéria. Não tem paywall, não precisa ser assinante do Metrópolis. Você consegue ler, escutar o áudio.
Acho que eu vou baixar e mandar lá no Telegram pra facilitar. Vou ver se dá pra baixar. Acho que dá pra baixar. Eu baixo lá e mando no Telegram. O link tá aqui na descrição. E tá na descrição também o link do iBest, viu? Vote em mim. Vote em mim, só pra votar uma vez só. Mas e aí, gente? Aí, assim... Eu peguei um pouco no pé com isso, porque o cara se vende como antissistema, o homem mais corajoso do Brasil, e não critica algumas coisas. E aí agora? Vocês não acham que isso é um pouco curioso? Ele pode ter a candidatura cassada nesse processo. Sei lá, eu não acho que a viúva do Levi Fidelix... Eu não acho que ela queria abandonar a vida política, tanto que ela tá processando o partido, né? Poxa, o cara foi preso no partido a vida toda. Ele se vai e a viúva é chutada pra fora? Estranho isso, né? Parece que é uma falta de respeito. E aí o cara que assume o partido diz que tem contatos de alto nível. Tá em áudio. Com a voz dele. E o Marçal não pode criticar algumas coisas, né? Mas o Marçal é um antissistema, né? O problema é o Bolsonaro. O frouxo, o covarde é o Bolsonaro. Aí vocês podem tirar a conclusão de vocês. Esse Leonardo Avalanche, ele tá em outras confusões. Que envolvem uma sigla de 3 letras. Eu não vou pegar no pé por isso, não. Mas tá aí o áudio. E aí? Seria muito bonito ver, por exemplo, o Pablo Marçal subir o tom contra o Pacheco. Seria muito interessante ver o Pablo Marçal. Enfim, não fala mais não. Fala não, porque a gente vai falar ainda mais sobre outras coisas, né? Se for pra afundar, afundo com o Jair. Se você acha que isso é um ataque, é com você. O que eu sei é que, quando os áudios são contra os adversários, as pessoas param e escutam. Com o Moro, ninguém quis escutar em 2019. Quando o Moro saiu do governo traindo o Bolsonaro, aí todo mundo parou pra tentar olhar. Peraí, o que foi que saiu contra o Moro naquele momento? Então, tem gente que às vezes, sei lá, em momentos está disposto a ouvir, em outros momentos não está disposto a ouvir. Tá aí. Reflete da forma que quiser. Mas vamos lá. Uns 5 dias atrás, não tem muito tempo não, 5 dias atrás, quando eu comecei a falar de eleição, e já tava meio chato, eu falava, gente, eu não quero falar de eleição, eu quero falar de Bolsonaro. E eu falava, pô, eu acho que as coisas estão indo pra um caminho meio chato. E nos últimos 2 dias aí, 3, eu acho que a turma passou do ponto assim com o Jair de uma forma muito absurda, né? Eu acho que o que estão fazendo com o Bolsonaro é muito absurdo. Uma coisa é você discordar de uma pessoa, apontar os erros, falar, ó, Jair, não dá, cara. A tua decisão, a minha é essa. Outra coisa é jogar o cara na boca do leão e massacrar o cara. Rodrigo Constantino, ele não é o bolsonarista dos bolsonaristas. Não é. Mas, mesmo o Rodrigo Constantino, você vê que, cara, ele defende Bolsonaro. O Constantino tenta ser um cara justo, coerente com o que ele pensa. Ele colocou ali o meme, ó. Bolsonaro direito, olhou pro Marçal, ele falou, rapaz, é assim que está. Se isso é certo ou bom para o país à direita, eu deixo cada um julgar por conta própria. Mas tá aí. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo contra Bolsonaro. Eu não tô fazendo campanha pro Nunes. Por mim, você vota o que você quiser, porque tem que deixar isso claro todo santo dia. O povo não consegue entender a diferença das coisas. Não precisa votar em Bolsonaro. Agora, uma coisa é você votar em um candidato, outra coisa é você trabalhar para destruir o Bolsonaro. Aí, olha isso aqui. Botão de quem era Bolsonaro e agora é Marçal. É assim, né? Vamos jogar fora o velho Jair. A Paula Maísa fala, rapaz, eles começam falando que Bolsonaro precisa se afastar dos filhos, porque só atrapalham. Depois vem a fase do confronto direto. A última fase é ajudar na perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores. Mas só já tá na fase 2. Nessa hora, mas acho que a parte 3 já chegou, viu? Bom, a parte 3 já chegou. Que é ajudar na perseguição. Calma, a gente vai chegar lá. E a fase que ele copia o JB? É o mesmo processo, é pra dar liga, né? Quem não conhece esse perfil, deveria conhecer. Quem não conhece esse perfil, deveria conhecer. É um perfil pequeno, mas de grande importância na história da direita brasileira. Não por ser de direita, mas por perseguir a direita. Amiga de Luciana Nayan, a Priscilana lá no Twitter. Tá aí há anos criando confusão. Estou rindo horrores. Na cara dura eu não aceitava Bolsonaro.
Será que chegou o momento do gado bolsonarista chutar o micto, chutar o clã Bolsonaro e pular no colo de um suposto charlatão, rindo até 2050? Que pataquada. Colocou, né? Tem o Hélio Negão e agora tem o Dr. João, um no coco e no relógio. Curioso, né? Mas tudo bem. André Guedes, cartunista ligado ao MBL. O cara ligado ao MBL, a também ajudou na perseguição da direita. Pablo Marçal é como um vírus que enganou o sistema imunológico bolsonarista e se infiltrou no organismo do patriota médio. Se o seu potencial for baixo, a ponto de não transformar uma nova fica em casa, pode ser a cura desse mal que assola o país há quase 10 anos. O simples fato de se infiltrar na direita usando slogans típicos e encorajar o patriota a xingar o capitão sem medo de ser chamado de comunista já causa um prejuízo enorme ao bolsonarismo. Resta torcer para que não se torne forte o bastante a ponto de ser um novo fenômeno de emborrecimento das massas. Ou seja, o sujeito vai se curar de bolsonarite para ter agora marsalite aguda. E o André Guedes diz, rapaz, minha torcida é para que não transforme em marsalite aguda, mas seja o suficiente e forte, né, para acabar com a bolsonarite crônica. Dessacralizar o capitão é um processo muito importante, né? A destruição de Bolsonaro é um processo muito importante. Os caras do MBL estão vendo assim, estão adorando o que está acontecendo. Adorando o que está acontecendo. E o povo na rede social fala, foi Bolsonaro que começou os ataques. Será mesmo? O Matheus fala assim, ó, cara, o problema não é votar no Marçal, não é votar no Nunes, na Marina, não tem nada, o problema não é esse. O problema é a direita limpinha, que espera uma brecha, como foi na traição do Moro, e agora estão usando o Marçal para atacar Bolsonaro. O objetivo não é melhoria, mas destruir Bolsonaro, e o povo tá se fingindo de besta. Não caiam nesse papo, votem em quem vocês quiserem. Vamos ler de novo? Vote em quem você quiser. Mais uma vez, vote em quem você quiser, incluindo o Pablo Marçal. Bolsonaro não é dono de ninguém e nem põe isso. Mas esse pessoal da direita limpinha intelectual realmente pensam que somos gado, que eles têm que escolher por nós e querem destruir o único que realmente apoiamos para emplacar alguém que considerem ideal. Este post foi excluído pelo autor do post. Eita, rapaz. O post foi excluído. Que post é esse? Que post é esse? Oi. Pera aí. Aqui. Sabia que eu tinha colocado errado? É minha resposta pro Felipe Sabará. Resposta pro Felipe Sabará do quê? Vamos ver o teor do que eu escrevi. Sério que você vai relativizar o caso Adélio, que foi uma tentativa de tirar a vida de Bolsonaro e igualar com o que está acontecendo? Ninguém que luta pela liberdade pode concordar com censura e muita gente se levantou em defesa do Marçal. Não entra nessa, cara. O Felipe Sabará apagou aquele tweet ali, ó. A Adélia Bispa de Harvard não conseguiu o que queria. Aí o Felipe Sabará apagou. Por que, Sabará? Por que tu apagou, cidadão? Tu apagou porque pegou mal, não foi? Pegou mal. Aí a Tsuki falou, rapaz, saudades do tempo que só a esquerda externava essa canalice. Ela colocou um print de uma resposta que ela recebeu de uma pessoa de direita. Infelizmente, a Adélia não fez o serviço corretamente. Aí você fala, é um infiltrado. Não é. O pior é que não é infiltrado. Olha o ponto que as coisas estão chegando. Esse é o ponto que as coisas estão chegando. E algumas pessoas ficam te falando, não, é porque é o gado. Não, você está questionando. Então você é gado. Você é o gado, é? Você é o gado que vai votar no Ricardo Nunes? Você é gado, é? Você é gado? Se você não tiver uma opinião simplória e baixar a cabeça, se você questionar qualquer... Você é gado. Você é gado, viu? Toca o berrante. Você não pode questionar algo assim. Nem o tweet do Felipe Sabará. Aí, bem que engraçado, né? A gente falou dele ontem. Aí eu te lembrar de uma coisa, mas eu sabia que ontem o vídeo ia ficar longo. Eu falei, mas eu falo de novo.
Assim, respeita a minha história, sabe? Assim, cara, respeita a minha história antes de me cobrar que eu apoio fulano, ciclano, beltrano. Hoje, episódio 1766. Ontem até me atrapalhei, foi 64 a 65. 1766. Episódio 881. Quase 1000 dias atrás. O que é que a gente falava no dossiê ESG? Vamos dar uma olhada de volta no túnel do tempo. Como eu sempre faço, colocar aqui na tela, ó, episódio 881. Tá até aqui na pasta já, né? A gente começava a falar do Moro, um monte de coisa que tava rolando na época. É o Biden aqui, né? Nova ordem mundial. E a gente fala um monte de coisa. E aqui eu tentei dar uma explicada assim, pra gente saber a linha do tempo, né? Cara, como é que surge a agenda ESG? De onde que ela surge? A situação era mais ou menos sobre isso, né? Falar no Brasil, como as coisas acontecem. Tá todo mundo falando da questão, né? Da agenda globalista. Agenda globalista, que o Nunes apoia. Como se só ele apoiasse. E o Boulos também apoia, a Tabata também apoia. E a turma aí do Marçal, o antissistema é muito próxima dessa agenda também. Aí, nesse dossiê, depois disso daqui, né? Que tá aqui a Yara, tá aqui a notícia, né? Pá, contando. No ano de 2021... No ano de 2021, você pode ver, o Pacto Global da ONU lança iniciativa para monitorar ESG nas empresas. Pacto Global da ONU, é um braço da ONU, é o observatório. Rede Brasil Pacto Global, entidade ligada à ONU, acaba de lançar o Observatório 2030, iniciativa de monitoramento da agenda sustentável corporativa. Os temas prioritários: equidade de gênero. Ih, rapaz! Ideologia de gênero. Equidade étnico-racial. Ambition Net Zero. Ah, questão de carbono, né? Crédito de carbono. Entendi. A Agenda 2030 na veia. Aí, gente, quem é que faz parte do Pacto Global, né? Quem é um dos responsáveis no Brasil por um dos ODSs? Que é o negócio lá da Agenda 2030. Quem é? Eita, rapaz! Ulisses Sabará, presidente do Grupo Sabará. Olha, teu tio é Sabará. Acho que é o tio do Sabará, pai, da empresa da família dele, né? O riquinho, o playboy que finge que gosta do Tarcísio. Finge que saiu feliz, né? Não foi um atropelo, né? E que ele tava no carro, saiu do dia pra noite. Vamos fingir que ninguém sabe da história, Sabará. Vamos fingir que ninguém sabe da história. Então, rapaz, o Ulisses lidera a empresa brasileira há mais de 60 anos, que vem alinhando sua operação aos ODS. Em 2016 foi reconhecido com SDG Pioneer entre mais de 600 inscritos em países devido à atuação como mobilizador da Agenda 2030. Mas é o antissistema. É o grande antissistema. Aí é engraçado, né? Aí tá olha o Sabará aqui novo. Eita, rapaz. O bicho é oportunista demais. O bicho muda de galho a todo momento. Aí, olha o que tava aqui no vídeo. A gente falou do Daniel José. A gente mostrou, inclusive, o Sabará expondo o Daniel José e o Daniel José expondo o Sabará. E agora os dois estão juntos, amigos, coligados, fazendo M. Vai! Fazendo M com duas mãos juntas. Um faz dois dedos, outro faz dois. É o M, Sabará e Daniel José. Olha o que estava no episódio 881, os pupilos. Pupilo de quem? Jovens financiados pelo bilionário. Qual bilionário? O Lema! O Lema! Foi o que a gente comentou ontem, rapaz. Mas quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Eu estou chocado. E quem tá se perguntando por que a foto do Caio Coppola tá aqui, é porque o marqueteiro do Daniel José era o Caio Coppola, né? Não vou entrar no ponto aí, que tem muita gente que gosta aí do Caio. Já estão brigando com muita gente diferente. Cada um aí, né, toma o seu lado. E aí, só para falar do respeita a minha história, enquanto a turma do Sabará é membro do Observatório da ONU, defende os ODS, Rede Global, né? Pacto Global, Rede Brasil, a evolução do SG no Brasil. Análise deles, né? Analisando a rede social. Enquanto o Sabará apoia a agenda globalista da ONU, eu estou no relatório da ONU. Eu estou no relatório da ONU. Não como apoiador. Perfil do jornalista Kim Paim, que indaga a efetividade do ESG nas empresas listadas na B3. Então, respeita a minha história. Quando se fala da ONU, eu sou adversário. A ONU me coloca como adversário. O Sabará é aliado. Então, antissistema
Não vem com essa pra cima de mim. Mito Marçal, oi. Vocês estão fazendo com Bolsonaro. O que está sendo feito contra Bolsonaro é um absurdo. É um absurdo o que está sendo feito. Isso não significa que você deva votar no Nunes. Vota no Marçal. Então não vai votar Marina, vota na Tabata se quiser. Quando vocês vão perceber que nada disso aqui é sobre o Pablo Marçal? Quando que vocês vão entender? O MBL tá falando. E vocês dão assim, ó. Mas Bolsonaro, traidor. Tem um rabo preso com o Valdemar. Vê aquelas matérias ali que saiu do áudio vazado? Áudio vazado, né? O que fala? Rapaz, não, o cara é cheio de coisa. Aí você vê como é que foi o processo que o Avalanche chegou ao poder no PRTB. Quero ver se o Avalanche vai cantar de gala aí pra ver se é o brabo mesmo. E só pra falar aqui, né? Me gabar um pouquinho. Esse gráfico aqui é... Você vê a afinidade com a pesquisa, né? E a atratividade ao conteúdo, você vê que eu tô bem pra cá, né? Bem pro lado de lá. Bem pro lado de lá. E que ganha destaque aqui, rapaz, só eu só. Aí depois tem Espécie de Mercado Financeiro que debate nos seus perfis. Fernando Urit, economista sincero. Mas estão lá pra trás, viu? Tô lá na frente, né? O menino tá lá na frente. Respeito o menino. Me respeita, viu? Me respeita que quem tá contra o SG questionando sou eu. Quem diz é a ONU. Aí o que a Paula Marisa falou? Tem a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase seria a perseguição. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vai lá, pá. Vai lá, Kim. Faz o M. Perfil associado no Twitter significa que você está usando um perfil vinculado com a empresa com verificação oficial, outras funcionalidades ao custo de $1.000 por mês. O logo da empresa fica ao lado do seu verificado. O uso desse tipo de conta para atacar candidatos poderia violar, em tese, a legislação eleitoral no Brasil, dependendo do contexto. O que Guilherme Amado, que já fez sobre a rede do Kim Paim, acha sobre isso? Pronto. Perfil ligado ao Pablo Marçal, né? Falando denúncia por Guilherme Amado contra mim. Pronto. Mas porque eu sou lá do Quinto Elemento, eu sou meio de organização criminosa. Tem que vir pra cima de mim. Cadê alguém vai me defender? Não, ninguém vai me defender. Tem que ser perseguido, né? Isso é o que se tornou a direita. É desprezível. É desprezível. É desprezível que se tornou a direita. Defensor de perseguição. Eu já vi esse filme. Eu vi em 2019. Eu tô vendo agora de novo. É o mesmo filme. Vai lá, bate palma. Bate palma, gente. Isso aí mesmo, mito Marçal. Bolsonaro traidor, rabo preso com Valdemar. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo. E quer dizer, eu não sei que muitos de vocês estão entendendo, mas vários outros não. Esse é o caminho de resolver as coisas, né? O que foi que o Guilherme Amado revelou de minha rede? O que foi que revelou? Porque nem a Polícia Federal me falou nada. Nem o ChatGPT, com todo o seu conhecimento, vai lá e pergunta. Mas assim, ChatGPT especifica uma coisa que ele fez de errado. Isso é o que se tornou a direita brasileira. Isso é o que se tornou, e é um perfil de direita. Vamos fazer, eu vou fazer. Não, no segundo turno, se for o Marçal, eu farei. Eu farei porque eu ainda acho que o Boulos é pior. Eu não vou fazer voto nulo. Eu não vou ser o Danilo Gentili que vai ficar dando piti. Por mais que eu discorde de uma coisa, eu falo, não, cara, ele não é melhor que o Boulos. Eu sei diferenciar um pouco as coisas. Falei no vídeo de ontem. Falo hoje de novo. Carlos Bolsonaro está em busca de uma resposta. Ontem ele compartilhou até meu vídeo. Aí ele falou assim, ó, Telejornal do Dia, aconselho a todos, são fatos que tenho certeza que você não verá por aí, esqueçam o apresentador, atenham-se aos fatos. Aí o Fernando Queiroz fala, palhaçada, nunca imaginei você apoiando a esquerdalha. Aí o Carlos Bolsonaro fala assim, ó, você pode me ajudar me apontando o que eu fiz contra A ou B? Sem ser apontar fatos expostos por eles mesmos? Tu pode me ajuda? Ó, se você aí que não gosta do Carlos Bolsonaro, ele está... Sabe assim, ó. Sabe, ávido por uma resposta. Ele quer saber o que ele está fazendo de errado. Vá lá e dê uma explicação. Explique a ele. Bota lá. Desmascare o Carlos. Ajude. Pega lá um print. Aí bota aqui. Você fez isso, Carlos. Faça isso. Ele está em busca de uma resposta. Desmascare ele. E não lembro de recomendar voto em ninguém. Bota o print.
ou o que quiser aqui, bicho. Está me cheirando a uma outra coisa bem clara, né? Coordenada e permitida por determinados. Tô no aguardo. Um grande abraço para domingo. Essa aqui foi uma de algumas falas como essa. O Carlos falando, cara, você poderia me falar o que é que eu fiz de errado? Ninguém volta para responder. Incrível. Ninguém volta para responder. Ele fala, vocês vão ficar até quando calado sobre o Nunes? Até quando sua família vai para... Tá, beleza. O que é que o Carlos fez? Ele fez. Cadê a direita? Ai, o dia 8 tem que individualizar as penas. Então, cobre o cara pelo que o cara fez. O que ele quer saber, vá lá e desmascare o Carlos Bolsonaro. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Eu vou dar play aqui nesse vídeo. Eu vou abrir essa sessão. Espero que não tenha nada errado dar play assim, porque é play em vídeo dos outros, né? Acho que isso. Espero que o rapaz eu não acho que ele vai reclamar nem nada, mas você sabe, né? Mas enfim. Deixa eu dar esse play, um vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo muita gente compartilhou ontem. Tem uma explicação pra algumas coisas. Muita gente gostou. Eu consigo entender o porquê. Vamos aqui ouvi-lo junto. Deixa eu ver. Aqui assim. Aumenta. Tá. Tá, aparece aqui. Deixa eu ver aqui a... Ops. Bem pra todo mundo entender. São Tem que aumentar o volume aqui no máximo. Paulo, verde, eu vou dar como Bolsonaro. O áudio desse vídeo é meio baixo. Mas minha voz aqui também é meio baixa, então... Eu não tenho o que fazer. Esse vídeo é baixo. Não tem como eu aumentar mais o som do que já tem. Mas esse rapaz aqui, ele vai explicar um pouco sobre a questão de São Paulo. E não é pra você votar no Nunes. Eu já tô te falando aqui, não precisa votar no Nunes. Só escuta aqui um pedaço da explicação dele sobre Bolsonaro. Sobre Bolsonaro. E diante de tudo que estão falando de Bolsonaro. Mas vamos lá. São Paulo. Vou começar com São Paulo, né? Fazer a explicação de São Paulo. Aí cidade de São Paulo, né? Cidade de São Paulo. Né? Então você tem São Paulo, cidade de São Paulo. Então vamos explicar bem pra todo mundo entender. São Paulo, verde, eu vou dar como Bolsonaro e patriotas, tá? Então você tem o Bolsonaro. Bolsonaro é verde, né? Você tem o Tarcísio também é verde. E você tem o astronauta, né? Peraí que eu consigo aumentar um pouquinho. Eu consigo botar um filtro aqui de ganho de volume. Peraí que eu vou... Ganho. Pronto. Botar aqui uns 5 decibéis aqui pra botar 6. Pra fortalecer a amizade. Ele tá falando um círculo, né? Falando assim, o círculo vermelho é a cidade de São Paulo e o círculo verde é o estado de São Paulo. Ele também é verde. E aquela coisa que eu expliquei pra vocês já sabem. No estado de São Paulo, quem ganhou? Bolsonaro ganhou, check. Tarcísio ganhou, check. O astronauta ganhou, check. Os três ganharam no estado de São Paulo, né? Agora, quando a gente fala da cidade de São Paulo, teve uma coisa diferente. Quem é que ganhou na cidade de São Paulo? Lula ganhou como presidente, o França ganhou como Senado e o Haddad ganhou como governador, né? Não, o Haddad, botar o Haddad, botar o governo, botar o Haddad. O Haddad ganhou como governador, tá? O Tachad, né? O Tachad ganhou como governador. Então isso aqui é fato, tá? Isso aqui é fato. Então você tem estado de São Paulo, Bolsonaro ganhou, Tarcísio ganhou, o astronauta ganhou, cidade de São Paulo, Lula ganhou, França ganhou e Tachad ganhou. Então essa era a visão do que aconteceu. Então eles, não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu estou dizendo o que aconteceu com o PL. O PL, vendo isso aqui, o PL falou o seguinte: o Salles não conseguirá ganhar dentro da cidade de São Paulo. Fábio, eu discordo, eu não estou discordando, eu estou dizendo o que foi que aconteceu, tá bom? Então eles falaram, olha, o Salles não vai ganhar na cidade de São Paulo, por quê? Nem Bolsonaro, nem Tarcísio, nem o astronauta ganhou. Então o Salles não vai ganhar. Então a gente precisa de alguém que vai ganhar. Então o Boulos, ele tem um número muito bom dentro da cidade de São Paulo. Então a gente precisa eliminar o Boulos. Então o Salles a gente acha que não vai. Então vamos pegar o Nunes. O Nunes é um rosinho, esquerdinha rosinha. Então o Nunes está aqui. Então ele escolheu o Nunes. Entenda, essa é a visão. Vamos lá, a próxima página. O que aconteceu? Então você tem o Nunes, rosinha, né, o Nunes, e você tem o Pablo Marçal, que é outro rosinha. Botei um B, né? O Pablo Marçal, que é outro rosinho. Por que o Pablo Marçal é rosinho? Porque o Pablo Marçal, ele é o Teatro das Tesouras. Ele é um rosa. Ele não é de direita, tá? E o que acontece? O PL decidiu apoiar o Nunes. Então, o PL convenceu o Bolsonaro para apoiar o Nunes. Então, o Bolsonaro apoiou o Nunes. Então, o que acontece? Você tem agora 2 pacotes. Isso aqui para eliminar o Boulos. Nós precisamos eliminar o Boulos. Então, você tem o Bolsonaro apoiando o Nunes e você tem o Pablo Marçal. Na minha opinião, você pode discordar, o Pablo Marçal tem o Xandão no pacote, ele tem o Dória no pacote e ele tem o Frota no pacote. Então, o pacote do Pablo Marçal, você vai votar para o Pablo Marçal, você vai receber o Xandão, você vai receber o Dória e você vai receber o Frota. Esse é tudo farinha do mesmo saco. Pode ver, todos eles estão juntos. Todos eles estão juntos. E Marçal foi visitar o Dória. O Sabará trabalhou pro Dória, e é quem tá organizando o meio de campo do coisa. Aí você pode falar o Nunes também, sim. E é por isso que os dois têm a mesma cor, é por isso que os dois são rosinha. É só isso que o cara tá falando, os dois são rosinha, né? Os dois são rosinha, ele tá igualando os dois, falando uma porcaria. Ele não tá falando que... Ele não botou o Nunes com a cor verde. o que aconteceu, Fábio? Mas por que Bolsonaro escolheu o Nunes? Porque o Nunes
ele vem com outro pacote. Com o Nunes, você vai conseguir 600 vereadores, você vai conseguir entre 200 a 300 prefeituras, você vai conseguir 12 partidos políticos e você vai conseguir 50 milhões em grana para fazer propaganda. Então, o pacote do Nunes, que é um esquerdista de merda, ele inclui 600 vereadores, 200 a 300 prefeitos, 12 partidos políticos, 50 milhões de reais. Então, e um vice que é bolsonarista. Então, quando você vê o cara que é um esquerdinha, o que acontece? Você não tá votando pro Nunes. Você tá apoiando... Você viu que ele repetiu mais de uma vez, né? O Nunes é de esquerda. Ah, ele tá deixando claro. Pelo amor de Deus. Eu fico nervoso porque eu sei o que tá aqui nos comentários. O presidente Bolsonaro. Por que o presidente Bolsonaro está apoiando o Nunes, que é um cara de esquerda? Porque esse cara de esquerda, ele virá com 600 vereadores, com a possibilidade de 600 vereadores, com a possibilidade de 200 a 300 prefeitos, com 12 partidos políticos e com 50 milhões. O pacote é esse. Esse é o pacote. Qual pacote está melhor? O pacote com o Pablo Marçal, que você gosta dele, ou o pacote do Nunes, que você não gosta do Nunes, mas no Nunes vem 600 vereadores, 300 prefeitos, 12 partidos políticos, 50 milhões de reais. Qual está melhor? É isso que o Bolsonaro está falando para vocês. Então o Bolsonaro não está escolhendo o Nunes. O Bolsonaro está escolhendo isso aqui, isso aqui. Agora, Fábio, por que o Bolsonaro está escolhendo 600? A probabilidade de 600 vereadores, a probabilidade de até 300 prefeitos, 12 partidos e 50 milhões. Por que ele está fazendo tudo isso, Fábio? Por quê? Porque em 2026, eles fazem deputados, fazem senadores, fazem presidentes. E lembrando você que nesse pacote tem o Tarcísio, que é a segunda maior liderança da direita, tem o Bolsonaro e tudo. Então o Bolsonaro... Ele não tá falando... até esse momento, que esse pacote obrigatoriamente vai para Bolsonaro. Ele tá falando que esse pacote faz, deputado, faz, governador, faz, senador. Esse pacote ele pode ser utilizado. Até esse momento, ele tá falando isso. Isso pode ser. Pode ser. Eu não cravo com uma certeza, mas pode ser. Talvez não para Bolsonaro, talvez para o Tarcísio, né? Talvez. Possivelmente. Vamos continuar. Sai da paixão por pessoas. Sai da paixão. Tira a paixão lá. O Bolsonaro está fazendo uma jogada política. Política. Ele não está votando pro Nunes. Ele está votando para uma coalição que pode fazer São Paulo se transformar. Porque todas essas pessoas aqui, nós estamos falando de uma possibilidade de 600, 312, a gente não sabe, com muito dinheiro, vão concordar com o Tarcísio e vão trabalhar juntos. Então, a lógica... Realmente, ele está usando o nome Tarcísio. Aqui eu concordo. Com o Tarcísio, vai ter união. Até porque o Tarcísio aí tá sempre elogiando o trabalho, junto aí com o Nunes, etc e tudo mais. Então, com isso aí eu acho que tá ok, tá no pacote. Realmente, eles vão trabalhar. O Tarcísio vem falando, vem desenvolvendo um trabalho com o Nunes. Ok. Bolsonaro deve ter levado isso em consideração. A lógica é que as pessoas de São Paulo irão melhorar de vida. Não por causa do esquerdinha Nunes, mas por causa de todo o pacote. Aí eu vou explicar mais pra vocês. Os 600 vereadores possíveis que a gente ganhe com essa coligação, eles no acordo falaram o seguinte, vamos pedir para o Nunes, esquerdinha, um acordo. E qual acordo? Nós vamos apoiar você, você apoia a gente. Então, Nunes, você faça um vídeo bem genérico. Então, o Nunes foi e fez um vídeo. O Nunes fez um vídeo. Aqui tá o vídeo do Nunes, genérico. Só que, dentro desses 600, tinha a Peppa Pig. A Peppa tava dentro aqui. Fábio, ele fez um vídeo para a Peppa? Não, ele fez um vídeo genérico para 600 pessoas. Só que essas 600 pessoas, tem gente boa, tem gente ruim. Não tem como ele saber quem são os vereadores bons e ruins que vão conversar. São 600. Aí eu discordo. Eu acho que a Peppa, em específico, ele tinha que saber. Os 600 que é bom ruim, mas a Peppa tinha. A Peppa tinha, bicho, a Peppa tinha. Então ele fez um vídeo e esse vídeo foi colocado junto com a Peppa. Isso que aconteceu. Ele já fez uma live com o Eduardo Bolsonaro dizendo que ele não apoia a Peppa. Mas o partido, eles fizeram uma coalizão. E por isso que esse vídeo, ele foi colocado junto com o vídeo da Peppa. Agora, isso aqui, eu não tô dizendo pra você que você tem que concordar. Aí eu discordo. Só que são fatos. Não é concordar e discordar, são fatos. Agora você pode dizer o seguinte, Fábio, eu acho que esse acordo foi errado. Pronto, eu acho que esse acordo foi errado. Acho que isso aqui eu não quero votar no Nunes, eu vou votar. E tá de boa, você pode votar em quem você quiser, esse é o ponto. Agora, o que tá acontecendo, vamos ser honestos? A destruição da imagem de Bolsonaro. Foi safado, covarde, vendido por Valdemar, tem um rabo preso, traiu o Salles. Sabe, as pessoas colocam assim, não, se fosse só ele, nada disso estava acontecendo. O Pablo Marçal ia ser candidato? Ia estar todo bom contra o Salles. Será que o Salles ia ter condição de vencer? Assim, o povo parte de uma certeza que se fosse o Salles, ele com certeza estaria eleito para criar um cenário que Bolsonaro é um vagabundo safado, isso tem que ser destruído. O clã Bolsonaro nos traiu, nos vendeu pro Valdemar. Pô, gente, pelo amor de Deus, vamos moderar um tiquinho aí, né? Vamos botar tique-teco pra pensar. E como ele falou, ali são fatos. Você pode concordar, você pode falar, entendi esses fatos. E eu não concordo. E eu acho que não devia ter pegado esse pacote. Melhor perder em pé do que vencer de 4. Opinião de cada um.
Agora, com certeza, para a linha de trabalho que o Tarcísio tem, essa turma vai trabalhar meio alinhado. Até o Tarcísio também é criticado por parte de direita por algumas ações. Até eu critico o Tarcísio também por algumas. Mas não é um negócio assim totalmente ilógico. Vocês realmente acreditam que é um negócio ilógico? Vocês realmente acreditam que depois de todas essas décadas... Não, agora Bolsonaro traiu. Agora Bolsonaro realmente traiu. Ele rifou a direita, porque a preocupação dele é blindar os seus filhos e ele tem um rabo preso com o Valdemar. Pô, me custa acreditar isso. Me custa. E às vezes as mesmas pessoas que falam isso vão ser aquelas que ao longo do dia de hoje, pro áudio do Avelar, do Avalanche, né? Pro áudio do Avalanche, não, mas veja bem, não, mas vai começar a embalar. O Avalanche é o Valdemar do partido dele. O Valdemar é o presidente do PL. O Avalanche é o presidente do PRTB. Se Bolsonaro é responsabilizado pelo presidente do seu partido, pela turma do... Os analistas políticos, eu espero que esses mesmos analistas políticos usem da mesma régua com o novo ídolo. Pra gente ser justo. Se você espanca, bate no outro também. E por hoje é isso. Vou ver lá pra dar uma... Eu falei que ia baixar na hora, eu vou ter que dar um jeito de baixar. Se eu não conseguir baixar, eu não vou conseguir, mas acho que eu vou. Vamos lá no Telegram, junto com os vídeos que eu dei até o vídeo desse rapaz aí. Mando pra você lá no Telegram. E o que eu tenho pra falar é isso. Ah, mas você passa pano pra Bolsonaro? Passo e vou continuar passando pano pra Bolsonaro. Você sabe que quando você abrir aqui o canal, é a opinião que passa pano. Aí tem outros canais que são opiniões críticas independentes. A minha não é tão independente assim. Eu não acho que existe dependência, como não tem dependência do Banco Central. Isso é uma nota hoje que me deixou irado, que envolve aí possíveis 2 novos diretores. Nem quero falar sobre isso, porque eu fico nervoso quando eu penso nisso daí. Mas tudo bem. Essa é a minha versão dos fatos. É livre também para discordar de mim, pode me xingar à vontade. Por hoje é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, tem o Tony Valeu, né? Compartilhar, participar no canal, sempre falo o peito na descrição. E o Atlas Brasileiro, né? O Atlas Brasileiro. Feito, né? Organizado, não só por mim, né? Tem 3 pessoas que me ajudam. Mas o editor-chefe é o cara que tá lá no relatório da ONU como opositor da Agenda 2030. Eu não sou da turma da família do Sabará, empresa aí, bilionária. Eu não sou playboyzinho de São Paulo. Eu não sou playboyzinho de São Paulo que já fui secretário do Dória e queria fazer o povo comer ração, né, Sabará? Mas você mudou agora, nem esquerda nem direita. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.